Olá, meus amigos queridos, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Episódios Diários da nossa querida Comunhão Espírita de Brasília. É com muita alegria, com muita satisfação que nos encontramos aqui, conversando com vocês, aprendendo com vocês sobre o nosso livro, né, as lições que estão nesse livro, Bilhetes Fraternais. É um livro que tem 3 volumes, nós estamos estudando o volume 3 e hoje nós estamos na lição 48, que diz que é a lição A Felicidade de Ser Livre. É um comentário, é uma passagem de Emmanuel que diz o seguinte: a liberdade tem o tamanho de nossa responsabilidade. Quanto mais somos livres, mais responsáveis. Por toda parte, campeia a escravidão aos vícios, atingindo o caráter e o corpo, paralisando as manifestações construtivas da alma. Por todo lado, o ódio, filho do orgulho ferido, a inveja, vassala da insegurança, e a empáfia, consequente da exaltação da personalidade, sentimentos negativos que prendem o espírito a níveis mentais inferiores, tornando-o infeliz por longo tempo, jungido a amarras morais dificilmente desatáveis. A todo momento exalta-se a subjugação do próximo, o domínio das ideias de alguns em detrimento do livre pensar dos outros, esquecendo-se os triunfadores do mundo, que acima de tudo permanecem eles cativos dos próprios sentimentos inferiores, distantes da verdadeira paz que almejam, sem saber onde buscá-la. Em meio do tumulto de ideias e da inversão dos valores existenciais, avultam alguns lidadores que encontram o caminho das alegrias puras pelo cultivo da mensagem evangélica, que traz Jesus aos corações, libertando-os dos sentimentos escravizantes e projetando-os aos horizontes mais vastos da legítima liberdade. Todo aquele que sentiu, ao menos uma vez, por mais fugaz tenha sido sua percepção, as bênçãos da paz com o Cristo, encontrou o caminho da própria libertação, cumprindo-lhe ampliar, pelos esforços continuados, a vivência dessa liberdade, que é reflexo do sentimento da divina presença no imo da alma. Trabalhar para ser livre para ser feliz para ter condições de dar-se em plenitude à obra da criação, é o programa individual a que nos devemos lançar, sem perda de tempo, pois o minuto desperdiçado é estacionamento nas trevas e o afastamento da luz que ilumina nosso caminho. Persevera na luta árdua da renovação moral de ti mesmo. Aquele que descobriu o tesouro da felicidade enterrado no terreno próprio do espírito, não tem direito de estacar o passo na estrada e muito menos recuar ante os desafios. Vai adiante sempre. Jesus está à frente, clareando a estrada e afastando as pedras de tropeço que a tua boa vontade no bem for capaz de dispensar, como instrumento de despertamento. Não receis, sê livre, sê feliz. Rodrigo. Que linda, lindíssima lição. Felicidade de ser livre, né? Então ele nos traz aqui uma tese de filosofia. Se a Flávia estivesse aqui, ela ia nos falar que a Flávia é professora, né, de filosofia. Ela ia nos dar o prazer de ouvir a sua interpretação sobre essa lição, que vem filosoficamente nos falar que nós só conseguiremos ser felizes quando nós formos livres, ou só podemos ser livres quando formos felizes. Mas que liberdade é essa, meus amigos? É a liberdade real. Sabemos que, principalmente Paulo de Tarso, João, o evangelista, Pedro, os discípulos de Jesus, quando estavam presos, foram quando eles mais livres foram, aqui na Terra, lógico. Por quê? Porque eles tinham a sua consciência tranquila, que estavam seguindo as lições que Jesus tinha deixado para eles. Porque eles estavam com a consciência tranquila de que estavam seguindo os passos que Jesus tinha lhes designado. Porque estavam com a consciência tranquila de que tinha um caminho, uma plantação a ser feita para que essas sementes
germinassem flores na posteridade milenar do planeta Terra. E ali, então, essa liberdade que o espírito sente, que não é a liberdade das paredes necessariamente, mas a liberdade de estarmos dentro das leis de Deus. Ele nos diz aqui que, deixa eu ver aqui, que quando tu, aqui, ó, que todo aquele que sentiu ao menos uma vez, por mais fugaz que tenha sido, as bênçãos da paz com Cristo, encontrou o caminho da própria libertação. Talvez a gente não entenda essas falas, talvez nós não consigamos entender, mas como assim a pessoa se sentir livre estando presa, estando numa prisão física? Porque nós ainda não sentimos essa verdadeira liberdade, que é a liberdade de estar seguindo os preceitos morais estabelecidos pela lei do nosso Pai Criador, que estão contidos no Evangelho do nosso Mestre Jesus e que foi deixado por ele e propagado, exemplificado e realmente cravado nas pedras das leis humanas por meio do seu evangelho, do evangelho segundo, né, Mateus, segundo João, enfim, dos evangelistas. Tudo que nós precisamos para ser livres está no evangelho de Jesus. Nós só entenderemos isso o dia que nós, como nos diz Rodrigo, que nós sentimos de leve. O que é essa verdadeira liberdade? E se já sentimos, nós sabemos e que queremos aquela paz de consciência que nos dá essa sensação de liberdade real e com isso a verdadeira felicidade. Que nós possamos assimilar, refletir sobre essa lição, refletir sobre o que é felicidade, sobre o que é liberdade e realmente concluirmos que somente teremos a real liberdade, a real felicidade por meio da consciência tranquila, alinhada aos preceitos trazidos por Jesus. Que o nosso Mestre nos guie, nos ilumine, nos fortaleça. Até a próxima. Nós estamos nas redes sociais. No Facebook você pode acessar facebook.com/Comunhão Espírita. No Twitter, twitter.com/Comunhão Oficial. Estamos também no YouTube. Acesse youtube.com/Comunhão Espírita de Brasília. E siga o nosso Instagram, @Comunhão Espírita. Acompanhe, divulgue e participe de nossas atividades.